Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. E o tema do estudo de hoje é Jesus e a Lei. O texto base para o estudo de hoje está em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A palavra revogar vem de uma palavra grega que significa subverter, derrubar ou destruir. Jesus não veio para subverter, derrubar ou destruir a lei. Ele veio para cumprir. Não podia Deus mudar ou alterar um só preceito de sua lei a fim de salvar o ser humano, pois é a lei o alicerce de seu governo. A lei de Deus, ela é imutável, inalterável, infinita e eterna. Para o ser humano ser salvo e para ser mantida a honra da lei, foi necessário que o Filho de Deus se oferecesse como sacrifício pelo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por amor de nós. Por nós, morreu no Calvário. Sua morte demonstra o maravilhoso amor de Deus ao ser humano e a imutabilidade de sua lei. Jesus suportou a maldição da lei, sofrendo sua pena, levando a término o plano segundo o qual devia ser colocado onde pudesse guardar a lei de Deus e ser aceito, graças aos méritos do Redentor. E por seu sacrifício, Jesus derramou glórias sobre a lei. A lei e o Evangelho estão em perfeita harmonia. Um sustenta o outro. Em toda a sua majestade, a lei confronta a consciência, levando o pecador a sentir a sua necessidade de Jesus como propiciação do pecado. O Evangelho reconhece o poder da imutabilidade da lei. Jesus ensinou aos seus discípulos a obediência à palavra de Deus e à lei. Jesus orou por seus discípulos na oração sacerdotal, dizendo: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Para Jesus, toda a escritura era autoritativa e servia de base para a sua autoridade, ministério e missão. Jesus constantemente se referiu à palavra de Deus como fonte de autoridade divina. Jesus também ensinou que o mero conhecimento intelectual da Bíblia e de seus ensinamentos eram insuficientes para conhecer a verdade. E mais importante, para conhecer o Senhor, aquele que é a verdade. Qual a visão que Jesus tinha da lei de Moisés? Jesus resumiu os 10 mandamentos dados a Moisés quase 1500 anos antes. Jesus se concentrou na lei de Moisés e a elevou ao mais alto nível. Muitos cristãos têm concluído erroneamente que um novo mandamento foi dado nessa passagem e, portanto, de alguma forma, a lei de Moisés foi substituída pelo Evangelho do Novo Testamento. Não encontramos base na Bíblia para isso. Mas o que Jesus estava ensinando está fundamentado na lei de Moisés. Jesus havia revelado a lei mais plenamente e resumiu os 10 mandamentos em 2. Os 4 primeiros se concentram no relacionamento divino-humano e os 6 últimos focalizam os relacionamentos humanos. Jesus mesmo disse: 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, com a expressão a lei e os profetas, Jesus também enalteceu o Antigo Testamento, pois essa é uma maneira abreviada de se referir à lei, aos profetas
e aos Escritos, ou as três principais divisões do Antigo Testamento. Em seu ministério, Jesus apontava as Escrituras como autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra de Deus, de um Deus infinito, com o termo e o fundamento de toda a nossa fé. Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like, compartilha este vídeo com os seus amigos e amanhã nos encontraremos aqui mais uma vez para estudarmos um tema na série Como Interpretar as Escrituras. Fiquem com Deus!